Olá, pessoal! O assunto dessa aula é velocidade. Então, nessa aula eu quero rever com vocês um pouquinho os conceitos de velocidade escalar média, velocidade vetorial média e velocidade instantânea. E para fazer isso, eu vou fazer alguns rabiscos, porque eu tentei já fazer essa aula uma vez em slide para o primeiro ano e ela ficou bem longa, bem complicada, e eu tive que fazer muitos desenhinhos no PowerPoint. Então, dessa vez, eu vou fazer alguns rabiscos para vocês tentarem entender melhor os conceitos. Então, antes de definir velocidade, eu vou imaginar algumas situações, tá? Vou sair aqui da minha apresentação, vou apagar isso aqui, ok? E vou falar aqui um pouquinho para vocês da velocidade. Antes disso, vou definir para vocês aqui uma trajetória. Então, vamos supor que eu tenha aqui um ponto A e um móvel qualquer que vai sair de A e vai até uma outra posição, que eu vou chamar de posição B qualquer. E ao chegar na posição B, esse móvel resolve retornar para um ponto qualquer dessa minha trajetória, e esse ponto qualquer da minha trajetória, eu vou chamar ele de ponto C. Então, entendam o que eu estou fazendo. O objeto, ele está indo de A para B, e ao chegar em B, ele resolve retornar para C. Ele não foi direto de A para C. Ele passou pelo C? Sim, ele passou pelo C, mas ele não parou. Ele foi do A para o B e depois ele retornou para o C. Então, com base nessas informações, a gente vai definir essas velocidades todas que eu mencionei anteriormente. Para esse percurso, então, eu vou começar com vocês a falar, então, da tal de velocidade escalar média. Espero que dê para entender aqui a minha letra, gente. E por definição, o que é velocidade escalar média? Vocês já viram que velocidade escalar média é definido como variação de espaço por intervalo de tempo. Então, até agora, eu só dei uma trajetória. Eu preciso, para calcular essas velocidades, saber algumas coisas em relação a essas trajetórias. Por exemplo, qual é a distância de A até C, de C até B. Preciso saber também quanto tempo ele demorou para ir de A até C, de C até B. Preciso saber de todas essas informações para poder calcular velocidade. Afinal, velocidade é sempre uma relação entre o deslocamento de um objeto e o intervalo de tempo, independente dela ser escalar média, vetorial média ou simplesmente velocidade média. Então, para isso, eu preciso definir aqui alguns valores nessa minha trajetória de posições, em quilômetros, metros, centímetros, seja lá qual for a unidade que eu for usar, e também preciso saber aí intervalos de tempo em cada um dos trechos dessa trajetória. Vou considerar, então, aqui que o A é a origem da minha trajetória. Então, se o A é a origem da minha trajetória, eu vou dizer que o A é a posição 0. Vou marcar aqui uma unidade qualquer, quilômetros, que é o que a gente está acostumado. Vou imaginar aqui o ponto B, nesse meu percurso, ele está a uma distância, se eu for andando de A até B, eu vou imaginar que o B está numa distância de 100 quilômetros, mais ou menos aí a distância Campinas-São Paulo, 100 quilômetros. Vou imaginar aqui que o ponto C está a uma distância de 80 quilômetros do ponto A, tá bom? Então, 0, 80, 100. Se eu for de A para B, eu ando 100 quilômetros, e aí quando eu retorno, eu ando aqui 20 quilômetros no meu retorno. Outras informações que eu preciso para calcular essa tal de velocidade escalar média. Eu preciso saber intervalos de tempo. Vamos supor aqui que de A até B, vou pôr aqui embaixo, de A até B, vou pondo aí Campinas, São Paulo, eu tenha demorado 2 horas, tá? E se eu for apenas de B até C, eu demoro aí meia hora, ok? Então, eu tô dando aí valores para intervalos de tempo no qual eu faria o percurso. Então, para eu calcular essa tal de velocidade escalar média no percurso, lembrando, eu estou indo sempre olhando o meu percurso de A até C. Eu preciso saber posição final, que é o ponto C,
menos a posição inicial, que é o ponto A, dividido pelo intervalo de tempo que eu demorei de A até C. Então, nessa situação, qual é a posição final do C? É 80. Qual é a posição do A? É 0. Tempo que eu demorei de A até C. Vejam, eu demorei 2 horas para ir até o B e eu demorei mais 1 hora para chegar no C, porque eu retornei, né? Então, eu fiz A, B, C. Então, o tempo total do meu percurso foi 2 horas, com mais meia hora, 2 horas e meia. Então, quando eu for fazer a substituição aqui, olha, eu vou ficar com velocidade como sendo posição C, 80, menos a posição A, que é 0, sobre o intervalo de tempo, que foi de 2,5 horas. Então, vai ser 80 quilômetros dividido aqui por 2,5 horas. Então, eu pego a posição onde eu cheguei, menos a posição onde eu saí, e divido isso pelo intervalo de tempo que eu demorei no percurso todo. Agora, se eu for calcular a velocidade média nesse mesmo percurso, então, vou voltar aqui para cima, o meu percurso é A, B, C. Então, se eu for calcular a velocidade média, a minha nomenclatura, o meu jeito... Ah, eu apaguei tudo. O meu jeito de escrever, ele muda um pouquinho, tá? Como é que eu vou passar a escrever a expressão? Então, eu não vou escrever... Espera aí, pessoal. Eu não vou escrever como ΔS sobre ΔT. Então, eu vou apagar aqui, ó, esse pedacinho aqui da minha lateral. Os restos dos meus dados continuam o mesmo, é o mesmo percurso, mas agora eu tô pensando na velocidade média de B até C. Então, apenas velocidade média. Eu vou definir aqui que a velocidade média nada mais é do que a distância que ele percorreu durante um certo intervalo de tempo que ele demorou para fazer o percurso, AC. Qual foi a distância que ele percorreu de A até C? Ele foi de A até B, que são 100 quilômetros, e depois ele foi de B para C, e entre B e C tem 20 quilômetros, porque de 80 para 100 eu tenho 20. Então, ele percorreu 120 quilômetros. A distância total percorrida, 120 quilômetros. Tempo para ele fazer o percurso ABC, 2 horas com meia hora, 2 horas e meia, 2,5 horas. Um resultado diferente do anterior. O meu anterior tinha dado 80 quilômetros dividido por 8,5 horas. E aqui a minha velocidade média deu 120 quilômetros dividido por 2,5 horas. Pessoal, tem uma única situação onde a velocidade média e a velocidade escalar média se igualam. Que situação é essa onde a velocidade média e a velocidade escalar média vão se igualar? Elas vão se igualar se o meu objeto estiver se movimentando numa trajetória retilínea, isso é, se ele estiver indo em linha reta de A para B, e não basta isso, tá? O meu corpo não pode retornar na trajetória para que a velocidade média e a velocidade escalar média sejam iguais. Isso é, o meu corpo em momento nenhum pode inverter o sentido da trajetória. Ele tem que andar sempre no mesmo sentido. Então, se meu corpo estiver andando em linha reta e sempre no mesmo sentido, velocidade escalar média e velocidade média coincidem em seus valores numéricos. É a única situação que elas coincidem. Se o corpo voltou em algum momento na trajetória, essas velocidades, mesmo que sendo uma linha reta, elas não vão coincidir. Agora, vamos imaginar uma outra situação, uma outra velocidade, né? Então, já falei da velocidade média, já falei aqui da velocidade escalar média, agora eu vou pensar na tal da velocidade vetorial. Para começar, se eu estou pensando em velocidade vetorial, eu tenho que lembrar que eu uso sempre uma representação quando eu falo numa grandeza vetorial. Então, eu vou definir aqui que eu tenho um vetor velocidade, e esse vetor velocidade, ele vai ser o meu vetor
variação de espaço, ou meu vetor delta S, ou se eu quiser eu posso chamar também de vetor D, tanto faz o nome que eu dou, eu preciso saber que ele é um vetor, dividido pelo intervalo de tempo no percurso. Lembrando que tempo eu não ponho a setinha em cima, porque tempo é uma grandeza escalar. Se o meu objeto saiu da posição A e o meu objeto chegou na posição B, aqui eu não vou olhar a trajetória. Eu vou dizer que eu tenho um vetor que tem origem, se eu chamar esse vetor de D, eu vou dizer que ele tem origem em A e extremidade em C, que foi aonde o meu móvel chegou. Ele saiu do A, chegou no C. Então, eu preciso traçar um vetor com origem em A e extremidade em C. Vou tentar fazer isso. Eu pausei aqui para desenhar o vetor, tá? Mexi um pouquinho ali no ponto C. Então, aqui está o meu vetor com origem A e extremidade em C, que eu posso chamar de delta S AC, ou se eu quiser, eu posso chamar de vetor AC. Como eu sei o tamanho desse vetor AC, tá? Eu tô fazendo tudo no quadriculado, então, se eu souber aqui as medidas de cada um desses quadradinhos, eu consigo decompor esse meu vetor DAC em x e em y, né? E aí, eu uso o teorema de Pitágoras no papel quadriculado aqui, sabendo essas medidas, então, eu preciso saber essas medidas aqui, ó, desses quadradinhos, tanto na vertical quanto na horizontal, eu preciso saber esses intervalos para decompor esse vetor D em componentes y e x. Aqui, como eu estou só dando valores para a gente relembrar conceitos, eu não vou fazer decomposição, porque aí eu vou ficar inventando demais. E se eu inventar muito, perde o foco e perde até um pouco o sentido da aula, né? Mas, se eu medir aí esse meu vetor DAC, e eu descobri que o módulo desse meu vetor DAC corresponde a... Vamos imaginar que tem 80, tudo isso tem 80, eu vou imaginar que isso aqui deva ser uns 60 quilômetros, mais ou menos, em linha reta. Tô inventando aqui, 60 quilômetros. Eu sei quanto tempo ele demorou para ir de A, B, C, lembrando, tem que levar em consideração o tempo todo. E o tempo que ele demorou foi de 2,5 horas. E, portanto, a velocidade vetorial média dele, velocidade vetorial dele vai ser de 60 km por hora. Tanto faz eu falar velocidade vetorial média ou velocidade vetorial simplesmente, tá ok? Então, já sei o que é velocidade escalar média, já sei o que é velocidade média, já sei o que é velocidade vetorial. E a tal da velocidade instantânea. O que vem a ser essa velocidade? Vou dar uma limpada aqui na tela para poder falar da velocidade instantânea. Ela não é muito trabalhada nas aulas de física do ensino médio, exatamente por quê? Porque ela exige uma matemática um pouco mais complexa do que aquela que nós estamos acostumados a trabalhar no ensino médio. Mas a velocidade instantânea, ela faz parte do nosso dia a dia. Sempre que eu olho no velocímetro de um carro, no velocímetro de uma moto, instância não, instantânea. Isso aqui dá querer falar e escrever ao mesmo tempo. Não dá certo. Instantânea. Então, sempre que eu olho no velocímetro de um carro, no velocímetro de uma moto, no velocímetro do ônibus, eu vejo que naquele instante ele está marcando o valor da velocidade do veículo, né? Então, para calcular a velocidade instantânea, eu tenho que pensar não na minha trajetória como um todo, porque essa trajetória aqui é uma trajetória muito longa, né? De A para B para C. Então, eu vou pegar nessa minha trajetória uma variação de posição bem pequenininha, tá? Isso é uma variação de posição na qual o meu intervalo de tempo que eu estou considerando é um intervalo de tempo tão pequeno, que esse intervalo de tempo tende a ser zero. Ele não é zero, mas ele é um intervalo de tempo tão pequenininho que ele vai ser próximo de zero. Isso é, eu vou pegar como se fosse um pontinho aqui, no qual se eu ampliar isso, né? Se eu vier aqui e conseguir ampliar
essa minha figura, eu consigo ver que esse meu pontinho, na verdade, ele corresponde a uma variação de posição, tá? Ah, é um pontinho, é coisa pequena, sim, mas eu posso considerar que aqui no início do meu pontinho eu tenho uma posição inicial, aqui eu tenho uma posição final, e para isso eu estou com um intervalo de tempo muito curto. E aí, para esse deslocamento muito pequeno, nesse intervalo de tempo muito curto, que tende a ser um valor tão pequenininho que ele é próximo de zero, a gente diz que nessa situação nós estamos calculando a velocidade instantânea. E aí existe até uma outra maneira de nós fazermos uma notação dessa velocidade. Então, ao invés de escrever velocidade como ΔS sobre ΔT, no lugar do delta, eu vou usar ds dt, que é uma outra maneira de eu estar fazendo uma notação para variação, né? Quando eu considero muito pequenininho, tanto a distância, né? Ela tá bem pequenininha aqui, quanto o intervalo de tempo, a gente não usa mais o símbolo de variação. Lembrando que eu posso ter mudado aqui de velocidade em todo momento, no meu percurso todo, a velocidade média, ela não levou isso em consideração, a velocidade vetorial não está levando isso em consideração. Então, a velocidade instantânea, quando eu abordo aqui esse ΔS muito pequenininho, praticamente num ΔS muito pequenininho, essa velocidade não mudou. Por isso que a gente diz que é a velocidade naquele instante. Existe uma situação que eu não mencionei, mas na qual a velocidade vetorial e a velocidade escalar coincidem, tá? E aqui eu nem vou diferenciar se é velocidade média ou velocidade escalar média, porque eu já diferenciei as duas, mas no caso delas coincidirem, que a gente vai falar bastante ainda, é o tal do movimento retilíneo uniforme, tá? Que é o nosso próximo assunto da revisão. Então, no movimento retilíneo uniforme, o meu objeto... Ai, como eu desenho mal, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, no caso do movimento retilíneo uniforme, o que vai acontecer nessa situação? Nessa situação, o meu objeto vai andar em linha reta, numa trajetória. Essa trajetória vai ser uma trajetória orientada, tá? E se eu olhar o meu objeto saindo de uma posição inicial, que eu vou chamar de S0, chegando numa outra posição, que eu vou chamar de S1, o que acontece nessa situação? Eu vou ter um vetor de deslocamento, cuja origem vai coincidir com a posição S0, cuja extremidade do meu vetor de deslocamento vai coincidir com a posição S1. Então, nessa situação, em especial, as duas velocidades vão coincidir. Então, encerrando aqui a aula, tem uma situação que a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média coincidem, a gente já falou quando a escalar média e a média coincidem. Então, a velocidade média, velocidade escalar média, velocidade média vão coincidir, vetorial, todas elas aqui vão coincidir apenas no caso do movimento retilíneo uniforme, tá certo? É a única situação em que elas coincidem, tá? Aqui eu tenho várias posições, movimento uniforme porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, e aí o meu vetor D de deslocamento coincide aqui exatamente com as variações da posição escalar. Como o meu objeto não está retrocedendo na trajetória, essas velocidades são iguais, tá? Velocidade escalar média e velocidade instantânea. A velocidade instantânea, a gente não vai chegar a trabalhar nenhum exercício dela, nem em lista. É muito difícil alguém perguntar algo sobre esse assunto. Qualquer dúvida sobre essas velocidades, eu posso retornar aí a falar com vocês, ok? Se eu me atrapalhei um pouco na aula, me desculpe. Estou fazendo isso com a maior das boas intenções e tentando fazer da melhor maneira possível, ok? Então, com isso, eu encerro a aula de velocidade. E o nosso próximo assunto da revisão é exatamente movimento retilíneo uniforme, suas classificações, seus gráficos, sua função horária, tá? Eu vou correr um pouco com o assunto, porque afinal de contas é revisão de tudo que a gente já viu em física, ok? E aí, uma boa semana para nós.